Quantos têm a paz do Senhor na sua vida, diga glória a Deus. Muito bom estar na casa de Deus. Melhor lugar que poderíamos estar é na casa de Deus. Não existe outro lugar melhor do que esse, porque aqui nós vemos que Deus, Ele fala com a gente de todas as formas, de todas as maneiras. Quantos está feliz por estar na casa de Deus? Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o seu lar, a sua casa, para estar aqui hoje. Que Deus possa grandemente abençoar a vida de todos vocês. Vocês não olharam o tempo, mas vocês vieram adorar Jesus e com toda certeza vocês serão recompensados nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos membros, obreiros, você que é de outra igreja, que está nos visitando, também eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Quem está nos visitando pela primeira vez, deixa eu conhecer você pela primeira vez. Tem uma moça ali, tem um irmão ali também. Pela primeira vez, levanta a mão ainda para a gente te conhecer. Deus abençoe vocês. Nós recebemos os irmãos visitantes como sejam bem-vindos em nome. Isso. Quem visita mais vezes, deixa nós conhecer vocês também. Deus abençoe você. Você já virou de casa, tá bom? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Em nome, nós recebemos eles também como sejam bem-vindos em nome. Sejam bem-vindos em nome de quem? Glória a Deus. Deus abençoe. Quero aproveitar que todos estão de pé. Pega a Bíblia, por favor. Glória a Deus. Eu quero que você pegue a Bíblia. Abra comigo a Bíblia no Salmo 46. Glória a Deus. Salmo 46 para nossa meditação. Deus abençoe cada um de vocês. Salmo 46, quem achou diz amém. Glória a Deus. Quem não achou pode ficar tranquilo que eu espero, tá bom, irmão? Glória a Deus. Salmo 46 para a nossa reflexão, meditação dessa noite. Creio que Deus vai falar aos nossos corações de uma maneira poderosa aqui nessa noite. Salmo 46, se pudermos ler, vocês diz todos juntos, amém. Glória a Deus, que diz assim a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujo as correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã ou da aurora. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações,
serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Fecha seus olhos. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Esse povo veio aqui para te ouvir. Que a tua presença seja real no nosso meio. Nós somos dependentes da sua presença. Enquanto eu prego, traz esclarecimento ao seu povo. Nós somos dependentes da sua graça, do seu poder. Não permita que saiamos desse culto da mesma forma que chegamos. Que a sua presença possa adentrar dentro dessa casa e os quatro cantos dessa casa seja tocado. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, porque o Senhor pode fazer tudo sem mim. Mas eu te peço, não me deixa fora daquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Eu quero participar daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Quebra as cadeias, as forças do mal que luta contra esta igreja e contra esse povo. Aonde a minha voz chegará, que ela possa chegar para destruir o império da morte, o império do mal. Que a sua voz, que a sua mão possa tocar em cada coração, que os corações se derretam na sua presença, que os pecadores se convertam a ti, como diz a sua palavra. Que a tua presença transforme vidas, liberta os cativos, e que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio nessa noite. Vocês se assentam dizendo amém. Deus abençoe os irmãos ouvintes de casa, que também está conosco, está acompanhando o rádio e também está acompanhando a internet. Queridos, nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus, um texto muito conhecido dos crentes. E nós olhamos para este salmo, nós vemos o salmista, ele declarando nesse salmo, dizendo que Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente ou bem presente na angústia. O Salmo 46, ele fala de Deus como o nosso refúgio, ou mostra Deus como o refúgio do seu povo. Verso 1 a 3 vai mostrar, nós vemos quem é Deus. O verso de 4 ao 7 nos mostra onde Deus está. Do verso 8 ao 11, o que Deus faz. Verso 1 a 3 vai nos mostrar quem é Deus. O verso 4 ao 7 mostra onde Deus está. O verso 8 ao 11 vai mostrar para nós o que Deus faz. Nós vemos no verso 1 ao verso 3, nós vemos que Deus ele mostra, o salmista mostra do verso 1 ao 3,
Deus sendo o refúgio do seu povo, quando a natureza está em fúria. Nos versos 4 ao 7, nós vemos Deus no meio do seu povo, quando estes está sitiado pelos seus inimigos e adversários. No verso 8 ao 11, nós vemos Deus destruindo os inimigos, impondo a ele completa derrota. Diante da convulsão da natureza e das catástrofes naturais, Deus nos desafia a não temer, ou nós somos desafiados a não temer. O verso 2, o salmista, ele diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes transporta para o meio dos mares. Aqui no verso 2, nós somos desafiados a não temer. Na verdade, todos nós tememos de alguma forma. Diante do cerco do inimigo, nós somos conclamados a não ficar abalados. Deus, ele nos desafia a não ser abalado diante do cerco do inimigo. Diante dos poderosos feitos de Deus, todos nós sabemos que ele tem feito. Ele nos coloca, ou tem nos colocado o termo que é a guerra, como diz o salmista, e ele tem sido um instrumento de destruição, mas mesmo assim nós somos exortados a compreender a singularidade de Deus, que é exaltado entre as nações. Amém? Vocês estão aí? Eu quero destacar 3 verdades dentro do Salmo 46 para esta igreja, para todos vocês que estão aqui, para vocês que estão acompanhando este culto. A primeira verdade que se destaca no Salmo 46 para nós é a proteção de Deus. Quantos acreditam que você tem a proteção de Deus na sua vida? O Salmo 46, verso 1 ao 3 que nós lemos, vai mostrar para nós dizendo que Deus é o refúgio e fortaleza. Aqui nós vemos que o salmista diz que ele é socorro bem presente na hora da angústia. No verso 2 ele diz que pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os mares se transportem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Aqui nós vemos, diante desse fenômeno, nós vemos a proteção de Deus para a nossa vida. Eu quero que você entenda que não precisamos viver dominados pelo medo. O medo, ele é o rei dos terrores. E a maioria das pessoas estão sendo aterrorizadas pelo medo. E nós não precisamos viver dominados pelo medo. Há muitas pessoas que estão sendo dominadas pelo medo. E por que eu digo que nós não precisamos viver dominado pelo medo? Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Vou repetir.
Talvez você pergunta: pastor, por que eu não devo ser dominado pelo medo? Eu te respondo: porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio. Você não precisa ficar sendo dominado pelo medo. Deus é o nosso refúgio. Não precisamos viver dominado pelo medo. Quando nós somos acusados ou acuados pela circunstância, não precisamos sucumbir ao temor. Por quê? Porque Deus é o nosso socorro. Porque Deus é a nossa fortaleza. E se Deus é o meu socorro, se Deus é a minha fortaleza, quando o maligno tenta me assaltar, eu não preciso ficar intimidado com as suas investidas. Porque Deus é o meu socorro. Porque Deus é a minha fortaleza. Lembro-me de um relato bíblico que mostra quando Josafá, ele ouve que seus inimigos vêm para atacar a sua nação, o seu reinado. Josafá, ele teme, ele se acua pelo medo. Ele coloca uma proposta ao povo de jejum e oração, porque eles olhavam e diziam: não há força em nós. Quando eles estão em oração, em jejum, Deus levanta um jovem na congregação, e Deus olha para Jeosafá e diz: ó Jeosafá e todo Jerusalém, não temais e nem vos assusteis, porque a peleja não é vossa, a peleja é do vosso Deus. Josafá, ele se sente medo antes que Deus se posicione em seu favor. E talvez seja a situação de alguns de nós, diante da situação, da circunstância que nos sobreveio, nos intimidando. Mas Deus, ele se posiciona nesta noite para dizer para nós que Ele é o nosso socorro. Ele se posiciona para nós nesta noite para dizer para nós que Ele é a nossa fortaleza. E por causa de duas mãos levantadas, eu vou dizer de novo: Deus está de pé dizendo para alguém aqui: eu sou o teu socorro, eu sou a tua fortaleza. Não fica intimidado com as afrontas de Satanás. Não fique intimidado com o posicionamento de teus adversários. E segura que lá vai, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lutando contra nós. E por causa de duas mãos levantadas, eu repito: maior é aquele que está contigo. O povo não está entendendo, mas vamos lá. Maior é aquele que está contigo. O seu inimigo parece ser maior, a voz parece ser maior, mas ele não sabe de uma coisa: assim como o exército se posicionou durante 40 dias afrontando o povo de Israel, até chegar o momento que um menino se levantou e disse: pode vir com espada, com lança, com escudo, mas nós iremos em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na hora da nossa angústia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos
que nós não precisamos nos intimidar diante do cerco do inimigo. O inimigo, tudo o que ele tenta fazer é nos intimidar. Ele tenta atacar e nos atingir. Quando ele não consegue nos atingir, ele tenta de qualquer forma nos intimidar. Ele coloca cerco, ele manda cartas. Mas nós não precisamos temer, porque assim como Senaqueribe mandou cartas ao rei Ezequias, dizendo: ninguém poderá livrar vocês das minhas mãos. Mas Deus se posicionou no céu e disse: Isaías, diga para Ezequias que nem flecha e nem espada, nem escudo entra dentro dessa cidade. Deus se posiciona para livrar e libertar o seu povo das ameaças do inimigo. E se eu posso ser profeta na vida de alguém, eu quero profetizar em nome de Jesus. O inimigo pode ter até armando cerco contra a sua vida, cerco contra a sua casa, cerco contra a nossa nação. Ele não prevalecerá, porque assim te diz o Senhor dos Exércitos: Ele é o teu refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente na hora da sua angústia. Levanta a sua cabeça, não fica intimidado com o cerco do teu adversário. Percebe que, porque mesmo que o beco esteja sem saída, Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Não precisamos viver prisioneiros do medo. Não seja prisioneira do medo. Não seja prisioneiro do medo. Deus é o seu socorro bem presente. Meu irmão, levanta a sua cabeça. Não adianta vivermos prisioneiro do medo e nem mesmo diante das catástrofes da natureza. Deus é socorro bem presente. Ainda que a terra seja transtornada, ainda que os montes sejam abalados no meio dos mares, ainda que as águas se revoltam ao ponto de abalar e estremecer os montes, há uma descrição de terror que coloca pânico até mesmo nos poderosos. Mas nós temos a certeza que ainda que os mares, que as águas estejam bravia, Jesus ainda continua sendo socorro bem presente. Ele continua sendo socorro bem presente. Eu vou continuar. Ele continua sendo socorro bem presente. E para alguém entender melhor, não importa qual seja a situação que você esteja enfrentando, Ele é o socorro bem presente. Não importa se as nações estão sendo perturbadas, transtornadas, não importa se homens poderosos estão brigando, nós estamos diante da presença daquele que dizem para nós nessa noite que Ele é a nossa proteção. Eu não preciso temer, eu não preciso ter medo, vocês não precisam ter medo, porque Deus é socorro bem presente. Deus é socorro bem presente. Quem acredita para jogar a mão lá em cima e dar um grito de glória se você acredita nesta verdade. Mesmo que as circunstâncias radicais de total vulnerabilidade humana, nós não precisamos temer. O medo, ele não decorre da nossa força, mas da proteção divina.
O medo, ele quer sucumbir às nossas forças, mas nós temos a proteção divina sobre nós. Nós não precisamos temer, meu irmão. Você tem a proteção de Deus na sua casa. Você tem a proteção de Deus na sua vida. Você tem a proteção de Deus nos teus filhos, no teu esposo, na tua esposa, na sua empresa, no seu trabalho, aonde quer que você tenha algo, Deus é a proteção de tudo aquilo que você possui. Aleluia, glória. Segundo, para a gente não demorar muito, nós temos em segundo lugar a presença de Deus, 4 ao 7. O povo de Deus, mesmo cercado pelo inimigo perigoso, ele tem a sua alegria renovada pela presença da graça de Deus, que flui do trono de Deus. A cidade de Deus, aqui, como o texto diz, é simbolizada por Jerusalém. É uma descrição de seu próprio povo. Nessa cidade está a morada do Altíssimo. Nós somos a habitação de Deus. Paulo escreve a carta aos Coríntios dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. Deus não mora em paredes, Deus mora em mim. Deus não mora na sua casa lá, que você deixou para vir para cá. Deus mora dentro de você. A presença de Deus não está lá na sua casa. A presença de Deus está com você. Quantos têm a presença de Deus na sua vida? Nem todo mundo, mas vou te dar mais uma chance. Quantos têm a presença de Deus na sua vida? Nós temos a presença de Deus em nossa vida. O povo de Deus, mesmo cercado por inimigos perigosos, ele tem a sua alegria renovada pela presença do rio da graça que flui do trono de Deus. Quantas pessoas que não têm essa alegria na sua vida? Quantas pessoas tristes que a gente encontra por aí? Pastor, não sei o que é ter alegria, mas há um rio da graça que flui aqui hoje. Há um rio de alegria da presença de Deus que flui dentro desta casa. E aonde quer que você esteja me ouvindo, Deus quer nos alegrar. Há um óleo da presença de Deus que é derramado sobre nós. Há quantas pessoas que estão vivendo sem alegria. E uma das coisas que Deus quer que o povo tenha é alegria. Jesus, quando está lá em Caná da Galileia, João 2, o vinho da festa, que era o símbolo da alegria, acabou. E quantas casas que perderam a alegria. Mas hoje Jesus vai produzir alegria na sua vida de novo. Você vai voltar a ter prazer de viver de novo. Você vai voltar a ter alegria da presença de Deus de novo. Você vai voltar a fruir na graça de Deus de novo. Quantos querem a alegria do Senhor na tua vida?
A Bíblia diz, glória a Deus: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu não quero que você tenha alegria só de vir para cá, mas sai daqui com alegria, chega daqui com alegria, vai embora com alegria, volta com alegria. Deus quer que nós sejamos felizes, alegres. Tem gente que a alegria da família acabou, tem gente que a alegria do trabalho acabou, mas Deus hoje vai multiplicar a alegria na sua vida. A presença de Deus há um rio que derrama sobre a tua vida hoje. Deus vai arrancar essa amargura da tua alma. Deus vai te fazer voltar a sonhar. A presença dele é derramada. Alábria, candalábria, chebe, narabaia. Oh, aleluia. Nessa cidade está a morada do Altíssimo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja. Deus está no meio da igreja. Por isso ela jamais será abalada. Vou repetir, você não entendeu? Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja. Quantos é a igreja? Quantos é a igreja? Deus habita na igreja. Oh, glória a Deus. Deus está no meio da igreja. E se Deus está no meio da igreja, a igreja jamais será abalada. A igreja não será abalada. A igreja, eu vou ficar até alguém entender, a igreja não será abalada. Sai pastor e entra pastor, a igreja não será abalada. Entra político e sai político, a igreja não será abalada, porque a igreja é a morada de Deus. Oh, glória. Deus é o ajudador da igreja. E por isso o inimigo não pode prevalecer contra a igreja. Meu irmão, o inimigo não prevalece contra a igreja. Pode ter lei sancionada por alguém para calar a igreja, para abalar a igreja, mas Deus é o ajudador da igreja. Não é o pastor que é o ajudador da igreja, não é o presbítero que é o ajudador da igreja, não é os diáconos que é o ajudador. Quem é o ajudador da igreja não é o tocador, não é o cantor, não é o levita, não é o círculo de oração, não é o visitante. O ajudador da igreja continua sendo o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele passeia no meio da igreja, ele anda no meio da igreja, ele está no meio da igreja. Ele é o Deus da igreja. A igreja tem dono, a igreja tem dono, e o dono dela guarda a igreja. O dono dela está no meio da igreja. O dono dela opera no meio da sua igreja. Quantos podem levantar a mão e dar um glória para ele? Mesmo que o inimigo seja muito poderoso, mesmo que as nações enfureçam, os reinos deste mundo se levantam contra Cristo e a sua igreja, a cidade de Deus jamais será abalada. A cidade de Deus jamais será abalada. Fala, calunia, levanta, pode bater o pé, pode ir para macumba, pode ir para cachoeira, pode ir para mata virgem, pode cavar a terra, pode entrar debaixo da terra. A igreja não será abalada, o céu não será abalado, Jesus não se abala, a igreja não se abala. Nós não vamos nos abalar, porque Ele está com a igreja. Ele está com a igreja. Ele está com a igreja.
Eu sei que tem gente de toda a igreja aqui. Não estou falando de placa, estou falando da igreja. A placa distingue qual é o ministério que nós servimos, qual é o ministério que nós membramos. Mas a igreja de Deus não tem placa. Aleluia. A igreja de Deus não está Deus e amor. Não, mas a igreja de Deus é eu e tu, tu e eu. É tu e eu e tu somos a igreja de Deus. O diabo pode se levantar, pode fazer o que ele quiser, pode bater atabaque, pode ir para o monte, pode ir para a cachoeira, pode ir até nos quintos dos infernos, mas a cidade de Deus não será abalada. A cidade de Deus não será abalada. Por causa dessas mãos levantadas, eu repito para o inferno. O inferno tem que ouvir isso aqui. Eu não gosto de chamar o diabo para o culto, mas segura que lá vai, Satanás. Você não abalará a cidade de Deus. Nem no dia que ele se levantou para rebelar, o céu foi abalado. Não abalou. Nada abalará o céu, nada abalará a cidade de Deus, e nem a igreja será abalada. Quando Saulo tentou parar a igreja, dizendo: vou matar crente, vou parar crente, Jesus aparece e disse: com a minha igreja não mexe com o meu povo, não. Mexeu com a igreja, mexeu com Jesus. Quem é a igreja para levantar a mão? Quem mexer com você está mexendo com Jesus. Quem mexer com você está mexendo com Jesus. Quando Saulo disse: eu vou matar, Jesus pega ele no meio do caminho. Atos 9. Ninguém vai parar a igreja de Jesus. Oh glória! Quanto é a igreja de Jesus, eu vou profetizar. A presença de Deus está na tua vida, e não tem nada que possa parar você. Não tem nada que possa calar a voz da igreja. Raia, chaia, candaraia. Obindaraba, calaba, candaraba, chaia, caia. Levanta a sua mão para receber. Ninguém vai parar você. Nenhuma maldição prevalecerá contra a tua vida. Nenhuma ferramenta de Satanás contra a igreja de Deus prevalecerá. A candará e a chébia. Quem recebe esta palavra, levanta a mão, abre a boca para dar glória. Olha para mim. Meu irmão, você tem que entender. Os reinos desse mundo passam. Mesmo que o inimigo, meu irmão, seja poderoso, ainda que as nações enfureçam, os reinos desse mundo se levantam contra Cristo e contra a sua igreja. A cidade de Deus jamais será abalada. Por quê? Porque o texto que diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Duas mãos só. Não está dizendo, Gilson, o Senhor do exército. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele está contigo. O inimigo se levantou contra você. Jesus está contigo. 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 O Senhor dos exércitos está com ela. O Deus de Jacó está conosco. Ou seja, o Deus da aliança é o seu refúgio. Quantos fizeram uma aliança com Deus aqui? Deixa eu ver. Se você fez uma aliança com Ele, Ele está contigo. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac está conosco. Elias, quando vai restaurar o altar, em 1 Reis,
A primeira coisa é que ele edifica o quê? O altar. Quando ele edifica o altar, ele coloca a lenha, ele faz o rego, ele coloca o bezerro, ele derrama a água. Sabe qual é a oração dele? Com Deus da aliança. Ele ora assim: Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão. Ou vice-versa, Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, não importa, tudo da mesma coisa. Mostra que tu ainda é Deus. Mostra que o Senhor ainda é o Deus da aliança. Ele está dizendo: Senhor, mostra que o Senhor ainda é o Deus desta nação. Mostra que o Senhor ainda é Deus presente. Terceiro, o poder de Deus. Primeiro, nós temos o quê? A proteção de Deus. Quantos têm a proteção de Deus? Segundo, nós temos o quê? A presença de Deus. Quantos têm a presença de Deus na sua vida? Se eu tenho a proteção, eu tenho a presença. Se eu tenho a presença, eu tenho o poder de Deus. Quantos acreditam que você tem um poder? E aqui foi o próprio Jesus quem disse: eis que vos dou o quê? Poder. Não é invenção do pastor Ezequias. Ele diz: dou o poder para quê? Para que ele vai dar poder para a gente? Para pisar nos outros? Para humilhar os outros? Não. Eis que vos dou poder para pisar em serpente. Serpente a gente não fala, a gente pisa. Você está aí? Tem gente falando com serpente quando na verdade o poder é para pisar. Você está aí? Tem gente cultivando amizade com escorpião quando na verdade é para pisar. Eis que vos dou poder para pisar em serpente, em escorpião. E se beber alguma coisa mortífera, não fará o quê? Dano algum. Por quê? Porque se eu piso na serpente, se eu piso no escorpião e alguém me dá veneno para beber, eu posso beber de boa, que não vai me fazer dano, porque eu tenho o quê? Poder. Sabe o que envenena as pessoas? É que elas não têm o poder. Elas têm a presença, mas não têm o poder. A presença é diferente do poder. Porque presença, Deus pode estar, poder é diferente. Não sei se foi aqui que eu falei. Jesus deu poder aos discípulos, deu a presença: olha, vai e faça discípulos. É uma ordem, vocês podem fazer. Mas o poder eles só receberam quando o Espírito Santo desceu sobre eles, no dia de Pentecoste. Tem muita gente que recebeu a presença, mas não recebeu o quê? O poder, a autoridade. Aí nós vemos o poder de Deus. O Salmo 46 do 8 ao 11. O povo de Deus é convidado a vir e ver as obras do Senhor. Os apóstolos só têm poder sobre as enfermidades, sobre os demônios, depois do poder. Porque quando ele está em Atos 2 orando, o poder desce. Atos 3, na porta formosa, eles dizem: levanta e anda. Você está aí? Eu repito se você não pegou. Atos 2 está vazio.
Atos 1 está vazio, Atos 2 está cheio. Atos 2 eles pregam e ganham almas. Atos 3, a operação do poder. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Só tem o poder para dizer levanta e anda quem recebeu. Se não recebeu a autoridade para dizer, é melhor ficar calado. Mas eles dizem levanta e anda. Por quê? Eu não tenho prata e nem ouro. É o que você está esperando aqui, é esmola. Mas eu não tenho esmola, eu tenho poder. Levanta e anda. Atos 4 ele está preso. Por causa de quê? Do poder. O poder atrai coisa boa? Não. Atrai fofoca, atrai mentira. Porque se eu não posso te parar de um jeito, eu tento te parar de outro, te colocando na prisão. Só que eles mesmo assim não param. Atos 5, continua pregando, fazendo milagre. Atos 6, Estevão está cheio do Espírito Santo. Atos 7, Estevão é morto, apedrejado. Por causa de quê? Por causa de quê? Do poder. Eles tentavam combater com Estevão e não conseguiam. Porque a palavra de Estevão era de autoridade e poder. Sinais, prodígio e maravilhas. Matou Estevão. Achou, matando ele, todo mundo para. Não parou. Atos 8, tem uma grande perseguição. Filipe vai para Samaria. Cheio de quê? Cheio de quê? Poder. O que acontece em Samaria? Paralítico anda, cego vê, demônio tem que sair. Porque ele tem o quê? Poder. A minha pergunta é: você já teve a experiência do poder? Ah, pastor, eu tenho experiência da presença, mas eu te aconselho o poder hoje. Porque se você tiver o poder de Deus, vai ter ordem na casa. Se você tiver o poder de Deus, o diabo vai ter que dar marcha ré. O diabo vai ter que sair. A depressão vai ter que sair. Porque o poder é maior do que o diabo, do que as suas influências. Você está aí, irmão? O Senhor nos convida a vir e ver a sua obra. O texto diz que é Ele que abate os poderosos. É Ele que faz despencar os arrogantes. E é Ele que despede vazios ricos. Verdade? É Ele que coloca o ponto final. Não sou eu que coloco o ponto final. É Ele que coloca o ponto final. O ponto final e o decreto quem dá é Ele. Amã colocou um decreto dizendo: vai matar todo judeu. Mas Deus que colocou o ponto final. Quem vai para a forca é você. Quem vai morrer é você. Quem vai sentar no trono e vai ser, aleluia, exaltado é Mardoqueu. Por quê? Porque o ponto final quem coloca é Ele. Que derrota os nossos adversários, os seus inimigos. É Ele que desbarata o inimigo, o exército inimigo. E é Ele que toma em sua
sucata os instrumentos de guerra. Isaías, eu gosto muito desse texto para a gente encerrar. Isaías diz que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Não vai prevalecer, não vai prevalecer. Eu não sei qual a ferramenta que o inimigo tem usado contra a sua vida, mas hoje, pela autoridade, pelo poder de Deus na minha vida, eu quero declarar que toda ferramenta do diabo, do inferno, contra a nossa vida, contra a nossa casa, está sendo destruída agora. Deus abate os reinos e destrona reis. Os reinos desse mundo passa, querido. O poder desse século são dissipados com o sopro do Todo-Poderoso. O Senhor vindifica a sua própria glória, pois Ele é exaltado sobre a terra, diz a sua palavra. O salmista vai concluir fazendo uma declaração, uma canção, repetindo o manual de declaração: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se aqueles que têm a ordens celestiais sob o comando, o Deus Todo-Poderoso está conosco, não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Não precisa ter medo, porque o Deus de Jacó está contigo. O Deus de Jacó está contigo. Martim Lutero, ele usa este salmo para escrever uma das canções mais maravilhosa da Reforma, o hino intitulado Castelo Forte. E nós temos que entender que milênios passam, séculos ficam para trás, anos voam nas asas do vento, mas Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, de geração em geração. Fica de pé, por favor. Todos de pé, por favor, você que pode. Fecha seus olhos. Deus, essa é a sua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao coração de sua igreja. Que o Senhor venha abençoá-los de maneira poderosa. Senhor Deus, que o Senhor possa continuar falando, trazendo esclarecimento ao coração dos teus filhos e de tuas filhas. Que eles sejam alcançados pelo teu santo e poderoso poder. Venha desfazer as obras do maligno contra esta casa e este lar, pelo poder da tua santa e bendita e poderosa palavra, em nome de Jesus. Todos podem dizer? Todos podem dizer?
pode se assentar rapidinho. Eu quero perguntar nesta noite, se tem alguém aqui que você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você que ainda não confessou a Jesus como teu único suficiente Salvador, e hoje você quer entregar a sua vida a Cristo. Tem alguém nessa noite que você quer entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém? Você ainda não entregou a sua vida a Cristo e quer entregar a sua vida a Cristo hoje. Você quer que Ele seja o teu refúgio, a sua fortaleza. Você quer receber dEle constantemente a sua proteção. Você que ainda não confessou a Ele como teu Senhor, e hoje você quer confessá-lo. Tem alguém? Você de casa que nos ouve, você aqui dentro do templo, quer hoje confessar a Jesus. Eu mudo a pergunta. Você que se encontra afastado do Evangelho, você que ainda você parou por algum motivo, você esfriou na fé, e hoje você quer tomar uma nova decisão na presença de Deus. Você quer fazer uma aliança com Deus hoje. Tem alguém que você quer receber Jesus como teu Senhor e teu sustento? Tem alguém? Só levantar a mão, a gente vai orar por você. Tem alguém hoje afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus hoje? Onde está você? A primeira pessoa que quer hoje fazer uma aliança com Deus. Tem? A primeira pessoa que quer fazer aliança com Deus. Tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus? Afastado do Evangelho. Você se encontra afastado. Você se afastou devido às provações, devido às lutas, que você enfrentou. E você quer hoje voltar para Jesus. Ainda dá tempo, tá bom? A porta da graça continua aberta. Ainda dá tempo de você voltar para Jesus. Tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? É só dar um sinalzinho com a mão, a igreja vai orar por você. Tem alguém? E eu mudo agora. Você que é de outra denominação e quer unir com a igreja Deus é Amor, você se sente à vontade aqui. Você, pastor, eu quero unir com essa igreja. Tem alguém nessa noite que quer unir com a igreja Deus e Amor? Tem alguém? Você que é de outra igreja e você tem o desejo de servir a Deus nesta igreja, e você hoje quer unir conosco. Tem alguém nessa noite que quer unir conosco? Só dá um sinal com a mão, essa igreja vai orar por você também. Você que quer unir com a igreja Deus e Amor. Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus os abençoe, que Deus continua te dando graça, te preservando, te dando outra oportunidade. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos?